Bom dia! Olha aí que sonzeira, hoje dia 31 de março, sexta-feira, com a Funkalister. Bom dia, prosperidade infinita, isso que é bom, esse é um bom nome para o Instagram, hein? Prosperidade infinita. Embora infinito é uma coisa que para o budismo, né? Porque as coisas são impermanentes, mas prosperidade é muito bom. Parabéns pelo nome. Bom dia, Carla. Bom dia, Rossana. Bom dia, Ana Tereza. Olha que musicaço. Adoro esse tipo de música. Bom dia, Conceição. Bom dia, Isis. Essa banda se chama Funkalister. Bom dia, Kátia. Essa banda é ali de Porto Alegre. Bom dia, Maria. Eles já estiveram aqui em casa também, em um período da... A gente reunia muitas bandas aqui por causa do meu filho. E eles estiveram aqui, estiveram junto com... Bom dia, Jaque. Junto com a Ultraman. Uma galera, hein? O tecladista esteve por aqui tocando. É um espetáculo. Então essa é Funkalister. Procurem aí, eu adoro esse tipo de música. Me lembra aqueles filmes de sessão da tarde, assim, quando era criança. Sonzeira, né? E aí, como é que estão? Hoje é sexta-feira. Começando o nosso Dharma M. Espetáculo. Bora lá. Então, notícias da paróquia, daqui a pouquinho, bom dia, nega, daqui a pouquinho começa a yoga presencial, mas quem quiser online chama a Amanda, ou me chama, ou manda alguma notícia, e experimenta. Bom dia, Muneroli, como é que tá, comadre? Tudo bem? E aí tem, a Amanda vai dar aula agora às 7h15 aqui, presencial, no Espaço Arquitetura da Mente, e aí é aquilo, né? Vamos nos mexer, tá bem? Bora lá, hoje é sexta-feira, vamos tentar levar de alguma forma um pouco mais tranquila, dentro do possível. E a gente está aqui, ó, O Poder das Dakinis, Micaela Haas, editora Lúcida Letra. E está acontecendo também as inscrições para o Despertim. Quem quer saber mais sobre isso, nós vamos trabalhar 15 semanas com os adolescentes, presencial somente, e tem um time aí que vai trabalhar. Bom dia, Natalina, e esse time é composto por jornalistas, escritores, músicos, artistas plásticos, pessoal do teatro, vão trabalhar o mind, vão trabalhar o corpo em movimento, o pessoal vai trabalhar também com a comida, né, com mindfulness eating, yoga, um super movimento. É um projeto inédito na região, talvez um dos projetos mais completos que tem aí pelo Rio Grande do Sul, pelo que eu andei pesquisando e me falaram. E a gente está tentando lançar essa proposta. Então eu preciso da ajuda de vocês para completar o quadro dos adolescentes. Divulguem, quem precisar do material me chama. É um encontro semanal, 2 horas por semana, por 15 semanas, super completo assim. Trabalhar o Mindfulness não tem visão budista, a visão é totalmente laica, não se preocupem, quem tem os filhos aí. Mas eu não quero que fale sobre budismo, a gente não fala. É uma visão laica, de Mindfulness, ok? Para despertar esses jovens de 12 a 18 anos. Bom dia, Ângela. Vamos lá? Então, quem quiser saber mais, procure-nos. Então, a gente está aqui, ó, página 214. Estamos andando. Hoje estamos no 50º, assim que diz, há 50 dias lendo esse livro. Tirando os finais de semana, já deu 2 meses, né? Então é importante, às vezes, a gente intercalar livros assim que sejam referências de pessoas que foram muito além, né, do comum assim, para buscar os ensinamentos, e a gente entender como é difícil buscar esses ensinamentos e entender a importância dessas pessoas que abriram esses caminhos. E aí a gente retomar nossa motivação. E aí num próximo eu trago de ensinamentos, né, de conceitos e tudo mais. Porque senão, se a gente ficar bebendo só ensinamentos e achar que eles surgem do nada, assim, não adianta. Algumas pessoas disseram, mas traz mais livros de ensinamentos, esse aí é só sobre pessoas. Sim, mas essas pessoas, elas foram buscar os ensinamentos.
E é importante a gente ver que eles não acontecem do nada sem ter um pouco de entusiasmo, vontade, determinação, estudo, largar muitas coisas, né? Bom dia, Mauro. Então é importante a gente ver isso, é muito importante. Diana, visão ampla e perspectiva pura. Diana Mukpo, esposa do Chogyam Trungpa Rinpoche, escreve que ela realmente nunca viu seu marido como um ser comum, porque ele era muito extraordinário. Como você via Chagdu Rinpoche? Eu nunca o vi como um ser comum, mas brigava com ele ainda assim. Claro, né? Eu sei como é que é isso, é um negócio complicado. Como você conciliava brigar com seu marido enquanto ouvia como seu professor? Às vezes ele tinha razão sobre o incidente que inspirou sua ira. E às vezes não tinha sido exatamente aquele incidente, mas um acúmulo, e um pequeno erro detonava uma grande explosão. Aprendi a ouvir em vários níveis em vez de me defender vigorosamente. Mas às vezes eu reagia. Tudo parece muito turbulento, mas honestamente não sei se algum outro lama teria paciência para lidar comigo, em especial no início. Então ela sabe como é que ela era. Nem sempre acontece de um lama se casar com a melhor pessoa. Talvez alguns se casem com a pior. A que mais precisa de orientação. Eu não presumi que fosse a esposa mais maravilhosa possível. Acredita em mim. Bom dia, Lu. Uma cunhada minha que é psicóloga, uma vez ela disse isso há muitos anos atrás, eu achei maravilhoso. A ovelha não se encosta em lobo. Entenderam, né? Então, às vezes, está tudo ali, está tudo explicado. A ovelha não se encosta em lobo. Então, quem tem um relacionamento aí, né? Tá claro? Mesmo assim, você o ajudou a realizar sua visão e seu trabalho. O que ele realmente queria que eu fizesse era escrever e editar seus ensinamentos. Eu ficava mais confortável na posição de subordinada, apenas cuidando dele, cozinhando, limpando, organizando as coisas. Mas ele me pressionava para escrever. Ele achava que eu tinha potencial para beneficiar os seres escrevendo. Mas era como tentar fazer um cavalo saltar por um arco de fogo. Porque eu sofria de um bloqueio de escritor. Certa vez, estava trabalhando no comentário sobre Tara e fiz uma pergunta adicional a ele, uma tática de adiamento, dizendo furiosamente: você nunca vai... E ele dizendo, né? Você nunca vai terminar isso. Ele rasgou o manuscrito ao meio. Bom dia, mãe, tudo bem? Bom dia, Eliana. Todos os que estavam presentes ficaram horrorizados. Fui para um quarto e me joguei no chão, chorando e rindo dos aspectos cômicos daquele drama. Quando recuperei a compostura, juntei-me a ele novamente e ele me entregou o manuscrito, com todas as páginas coladas com fita adesiva. A hora da raiva é um negócio bonito. Então nós dois rimos. É isso, né, gente? Dá para se levar tão a sério também. Aconteceu a raiva ali, foi. Né? A gente tem que ter isso, né? Muitas vezes não tive essa consciência. Mas a gente vai aprendendo. Em outra ocasião, eu estava trabalhando um comentário sobre o Nondro, né? Uma compilação de seus ensinamentos. Eu já contei essa história do Nondro, que eu vou contar de novo para vocês. Tem sempre gente nova, né? Bom, fica gravado também. Mesmo assim, ele insistiu que meu nome deveria estar no livro, dando-me todo o crédito. Rinpoche me investiu do papel de professora desde muito cedo, e sua confiança em meu potencial era muito maior do que a minha. Eu tenho esse livro, em que ela fala, um livro verdinho, agora não vou achar, ele está no meio de todas aquelas centenas de livros ali. Comentários sobre o Nondra, um livro de capa verde, assim, pequenininho, bem, quase um... É um bookzinho. E há muitos anos atrás, sei lá, mais de 10 anos atrás, eu estava estudando muito o Theravada, né? E muito concentrado no Theravada. Eu não me lembro ainda se eu dava aula, eu acho que não dava aula, eu não aceitava alunos ainda. E estava muito concentrado estudando. E estudava com muita potência, assim. Textos completos, eu estudava os sutras direto, não estudava através de ensinamentos, estudava os sutras do Buda, do Theravada. E aí via alguém comentando sobre isso, né? E aí num sonho, há muito tempo atrás, num sonho aparece uma figura
que mais tarde eu fui saber que era o Chagdu. E ele chega irado, assim, ele chega dando uma voadeira nos sonhos. E meus sonhos são muito lúcidos. Para quem me conhece sabe que meus sonhos são uma viagem, assim, toda noite, toda noite. E aí ele chega assim, dá uma voadeira e diz: para de estudar isso, vai estudar o Nondro, gritando, mas chegou gritando, que nem essa cena aqui de rasgar. Eu me assustei com aquilo, né? E aí me acordei de manhã, eu sempre lembro dos sonhos, acordei pela manhã e já fui pesquisar o que é Nondro. Eu não sabia nem escrever Nondro. Nondro escreve N-G-O-N-D-R-O. É Nondro. Tem um N e um G, né, logo em seguida. Então, os preliminares do budismo. E aí eu não sabia nem escrever no Google, procurar, mas eu nunca ouvi falar em Nondro, porque Nondro é uma visão do Vajrayana, né, do budismo Vajrayana, não é do budismo geral, assim, eu estava estudando o budismo raiz, né. Aí pesquisei, daí quando eu resolvi digitar, né, a fala Nondro no Google, naquela época nem se tinha muito isso ainda, ele não aceitava muitas palavras. Pesquisei, sei que eu cheguei no Forvo, que é um site de pronúncias, aí, pronto, é isso, né. Aí fui ver que figura era, logo apareceu ele assim, Chagdu, aí localizei com Três Coroas, foi aí que começou a minha ida para Três Coroas. E aí fui estudar o Nondro, né, aí me encantei com o Vajrayana. Fui fazer retiro. Então ele me aparece no sonho se eu ter ligação com ele. Troço louco, assim. Muito louco. Aí recomecei todo o estudo. A partir disso, estava lá envolvido com um monte de coisa muito complexa. Fui nas preliminares. Ele disse: para com isso, começa pelo Nondro. Ai, calma, rapaz. Mas eu levei numa boa. Isso é um xingão numa boa. Tá, obrigado, valeu aí. Boa dica. Ele já tinha morrido. Então, vamos lá. Bom dia, Grácia. Vocês já tiveram sonhos assim com essas dicas preciosas? Uma das práticas que ele autorizou a ensinar é Poa. A prática de Poa, né, que é de transferência de consciência na hora da morte, acontecerá no final de maio. Eu fui ver, são 3 dias com a Kandro mesmo, né, com a Kandro do livro aqui, lá em Três Coroas. Eu estou seriamente pensando em participar, porque agora, a princípio, eu tenho pré-requisito. Ainda não abri as inscrições, mas eu já andei lendo, acho que já posso fazer, já posso, sim, com certeza. Então são 3 dias para aprender essa técnica, né? Consciência da minha e das pessoas que estão próximos a mim, né? Na hora que a pessoa, então, vai acontecer para todo mundo, e a gente ajudar nessa passagem, assim, que a mente ela vá transferindo através desse bardo, né? O momento da consciência ali que se perde, o momento que morreu já, ou que vai morrer, ou que já morreu. Então, porque a mente ainda continua ali presa ao corpo, e a gente fazer as práticas para a pessoa transferir essa consciência para um lugar mais propício. Senão ela vai voltar para algum dos reinos, né? São 6 reinos e várias subdivisões. Então aí, enfim. Mas tem que ter a prática, tem que ter a iniciação. Como surgiu sua conexão com o ensinamento de Poa? Então, Poa, transferência da consciência na hora da morte. Rinpoche me ensinou a prática de Poa pela primeira vez no Nepal, em 1978, e recebi bons sinais, não porque eu tivesse uma boa meditação, mas por causa de seu poder de prática. Então senti uma afinidade com essa prática e fiquei tão fascinada por seus ensinamentos sobre a morte e os estágios após a morte, que compilei tudo em um manual. Mais tarde tive um sonho em que estava ensinando Poa e contei ao Rinpoche. Quando surgiu a oportunidade, Poa foi o primeiro ensinamento que dei. Apenas uma pessoa compareceu, a senhora que era dona da casa em que o evento foi realizado. Olha só, né? Fazer um evento só uma pessoa aparece. Aquilo foi em Austin, no Texas. Minha mãe me levou até lá. Então não dá para desanimar, né? Às vezes a gente faz evento, não acontece. Aí uma pessoa como ela faz um evento desses, não vai ninguém, né? Vai só uma pessoa. Você ensinou Poa para sua mãe também? Minha mãe ouviu meus ensinamentos, mas não praticou. Tive a sorte de fazer Poa para ela quando morreu em 2005. Há outras iniciações ou ensinamentos que você oferece, então ela está fazendo essa prática de Poa até hoje, né? Ela é a única que faz aí que eu conheço aqui no estado, né?
Eu sei que em São Paulo também tem, mas não são muitos mestres que realizam essas práticas que fazem, né? De fato, e oferecem essa prática assim com essa consistência. Pelo que eu sei, assim, não pesquisei muito. Ofereça ensinamentos aprofundados das preliminares do Vajrayana, que é o Nondro, e de várias práticas de deidades, para as quais dou iniciações. Eu já fiz várias com ela, várias. O caminho Vajrayana é muito claro e estruturado e abre a porta para o vasto insight e para a perspectiva pura. Chagdu Rinpoche foi um dos primeiros professores tibetanos que autorizou mulheres ocidentais a serem professoras. A primeira professora que ele autorizou foi Ing, não sei nem dizer, Ing Saldovas, agora conhecida como Lama Yeshe Zangmo. Bom dia, Pati. Ô, Pati, tu já fez, não sei se tu tem iniciações para fazer, mas tu já fez iniciação em prática de POA, de transferência de consciência? Já tivesse essa experiência? Nós estamos falando sobre POA. Depois de ela ter completado um retiro de 3 anos de forma muito diligente, mais tarde, ele ordenou mais 6 mulheres. Uma delas que ele ordenou, que não deve estar aqui, foi a Lama Sherabdroma. A Lama Sherabdroma também, eu fiz várias iniciações com ela. Amo, foi a primeira experiência assim com alguém que eu me conectei, assim, com uma lama, né? Que eu me conectei profundamente, assim, profundamente. É impressionante como houve uma conexão. Fiz não, diz a Pati. Agora, Pati, final de maio, bem no finalzinho de maio, ali dá uma olhada no Kadruling, vai ter as práticas de POA com a Kandro e Chagdu. E não sei se tu tem pré-requisito para fazer, mas dá uma olhada lá. Bora, vamos fazer? Tô convidando aí quem pode fazer, né? A minha consciência foi abduzida. Gente, sexta-feira a pessoa tá assim. Tá bom. Tá, a gente vai conversar sobre isso. A consciência dela foi abduzida. Volta a consciência. Uma das diferenças no Tibete e no Ocidente, né, no Kadruling, em Três Coroas, dá uma olhada lá, é que, exceto pelas monjas, ainda não abriram as inscrições, mas tem ali uma dicasinha, ó, quais, né, se você já fez alguma iniciação em Vajrayana e tal. Eu estou loucamente pensando em ir, eu preciso fazer, há anos que eu tento fazer, anos, sei lá, mais de 5 anos. Aí vem a pandemia e não consegui ir. Uma das diferenças no Tibete e no Ocidente é que, exceto pelas monjas, que eram abadesas de seus monastérios, não havia muitas mulheres na hierarquia orquestrando os ensinamentos e a prática de grandes comunidades. Em vez disso, havia grandes yoginis que praticavam em retiro ou como chefes de família. Hoje em dia, os centros, e não apenas os centros Chagdu Gompa, geralmente são administrados por mulheres. Existem mulheres eruditas e tradutoras, bem como as que dão continuidade à tradição de lamas e yoginis individuais no Ocidente. Acredito que tenha ocorrido uma polinização cruzada benéfica entre a Ásia e o Ocidente, e que agora veremos mais eruditas entre as monjas tibetanas. Com o treinamento adequado, não há razão para elas não se tornarem kempos, né, como a gente Suma se tornou uma kempo. Né? E as mulheres ocidentais ordenadas como monjas estão encontrando mais apoio aqui. A Lama Sherabdroma, que eu falei, ela era tradutora do Chagdu. Então, ela tinha todo um conhecimento direto da fonte. Uma Dakini selvagem e imprevisível. Você já esteve no Tibete? Fui ao Tibete com Rinpoche e seu filho Digme, Trompe Rinpoche, pela primeira vez em 1987. O Jimmy, eu já falei ontem, né? Tive uma palestra com ele. A viagem foi difícil e emocionante para nós dois, mas comecei a reunir as histórias que mais tarde foram tecidas na autobiografia de Rinpoche. Você se encontrou com a mãe e a irmã do Rinpoche no Tibete? Rinpoche nasceu em uma família extraordinária. Sua mãe, Dawa Droma, era amplamente considerada uma Dakini, uma curandeira e uma Delog. Vamos ver o que é uma Delog.
aquela que retornou da morte. Tenho morrido e retornado ao corpo humano para relatar suas visões. Bom, aí é complicado, né? Alguém que viajou para o reino dos mortos e voltou. Ela morreu ao dar à luz a um menino quando Rinpoche tinha 11 anos. Mais tarde ele disse que a morte dela lhe trouxe uma experiência direta da impermanência e da qualidade ilusória da existência. E isso aprofundou muito a sua prática espiritual. O bebê não viveu muito, mas a irmã de Rinpoche, Trilem, ainda está viva, uma Dakini selvagem e imprevisível. Ela tem uma aparência um tanto quanto estranha. Tirei uma série de fotos durante aquela viagem, clicando com alguns segundos de intervalo. E naqueles curtos espaços de tempo seu rosto passava de pacífico a colérico, a encantador ao horripilante. Um jogo de emoções incessante, nada parecido com as Dakinis retratadas na arte tibetana. Ela desconcertava os monges de vários monastérios, mudando abruptamente de residência e fazendo pedidos impossíveis. Não valeria a pena as interrupções e a distração que ela causava, e se também não tivesse demonstrado os poderes de realização meditativa, como clarividência e ações sobrenaturais. Em sua autobiografia, Chagdul Rinpoche descreve como ela desafiou os invasores comunistas. Eles tentaram executá-la pelo menos 3 vezes. Em uma ocasião, que foi testemunhada por várias centenas de pessoas, os guardas a despiram até a cintura e desenharam um alvo em seu peito. O carrasco apertou o gatilho 2 vezes, mas a arma não disparou. Ele conseguiu atirar para o alto, mas apontou para ela uma 3ª vez e novamente a arma não disparou. Pensa só. Frustrado, ele jogou a arma no chão e os guardas a algemaram. De repente, na frente de toda a multidão, as algemas se estilhaçaram em pequenos pedaços. Gente, pensa só. É Carrie. A estranha. De repente, né? Eles a jogaram na prisão por 1 noite e na manhã seguinte a mandaram embora dizendo: saia daqui, sua louca. Aquilo que é incompreensível, né? Aí é louca, né? Quantas pessoas são queimadas na fogueira, né? Em uma vida anterior, ela era uma velha que vivia debaixo de uma ponte. Aparentemente sem comida, mas bem alimentada. Ela tinha um cachorro que também não tinha comida, mas parecia bem alimentado. E então aquela região foi atingida pela fome. Os aldeões concluíram que ela era um demônio e a fonte de seu infortúnio. Eles a agarraram, jogaram em um rio veloz e gelado, e então, com espanto, eles a observaram flutuando o rio acima. Tiraram-na do rio e passaram a tratá-la com respeito a partir de então. Nesta vida, os comunistas fizeram a mesma coisa, e mais uma vez, ela flutuou o rio acima. Da mesma forma, eles a tiraram, e a partir daí passaram a evitá-la. Tem gente que tem esse movimento, né? Tem muita coisa que a gente não sabe sobre esse mundo, né? A gente pode não acreditar, mas... né? Pelo que há, né? Vocês conhecem pessoas assim que têm esses aspectos sobrenaturais? Conhecem? Quem convive, ou já viu, ou já presenciou? Casar-se e fazer parte de uma família tão obviamente não convencional foi algo assustador para você? Eu nunca duvidei da compaixão de Rinpoche. Na 2ª vez que fomos ao Tibete, viajamos a cavalo. Não tenho muita afinidade com cavalos, e os tibetanos têm pôneis bravos com celas triangulares. Eles me deram o último. O cavalo disparou comigo por uma ravina muito íngreme, até que um dos tibetanos conseguiu controlá-lo. Naquela ocasião me surgiu uma dúvida. Achei que a irmã dele poderia ter me dado aquele pequeno cavalo bravo para que eu morresse. Não achava que ela gostasse de mim, mas não era isso. Eles simplesmente não estavam prestando atenção. Às vezes é só isso, né? Ninguém conhece alguém assim que tenha poderes sobrenaturais? Bora lá então, vamos fazer uma praticazinha?
Veja como é que está o corpo para hoje. Deixando que o corpo se acomode naturalmente, sem pressa, sem alguém controlando ou impondo uma postura. Não impõe uma postura. Gentilmente levando a atenção à respiração na região do abdômen. E apenas observando a respiração acontecer nessa região. Se precisar, coloque até as mãos no abdômen, para perceber esse movimento natural, sem forçar a respiração. Perceba o ar entrando, o abdômen se elevando. O ar saindo, o abdômen contraindo, lentamente, naturalmente. Veja se é possível ficar com esse movimento por alguns segundos. Com esse toque das mãos no abdômen. Veja se é possível agora perceber os batimentos, o batimento cardíaco. Se achar mais confortável, colocando a mão sobre o coração. Veja se é possível conectar a respiração ao coração, ao batimento. E agora veja como você está se sentindo ao fazer isso. Qual a sensação, qual o sentimento? Se for confortável, feche os olhos ou permaneça com eles fechados. Que pensamentos você vai tendo nesse momento que toca o abdômen, fonte da vida, e ao coração, fonte do amor? Junto da respiração. Se achar mais confortável ainda, se for interessante para você, se dê um abraço, colocando as mãos sobre os ombros. Ou da forma que se sentir melhor para abraçar, um alto abraço.
Inspire profundamente. Quem vai permanecer, permaneça nesse estado, observando a respiração e deixando fluir os sentimentos. Não segure. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, uma boa sexta, um bom final de semana, e nós retornaremos na segunda-feira. Bom dia!